Shalom, irmãos. Bem-vindos a mais um Repartir. Meu nome é Charles, sou seu irmão em Cristo. Estou aqui para compartilhar uma palavra com vocês nessa semana da sabedoria. Aliás, eu que nunca me imaginei pregando uma palavra, né? Deus tem colocado cada vez mais no meu espírito que Ele tem isso para o meu destino, sabe? Talvez eu não vá montar uma igreja, mas estar pregando a palavra por onde quer que eu passe, Deus tem colocado isso muito no meu espírito, né, como um destino. E glória a Deus, eis-me aqui, né, para compartilhar um pouco da palavra com vocês. E nessa semana nós estamos no sábado do celebrar, né? Aliás, falando em palavra, o que nós temos aqui? Palavra, louvor e oração. Todos os dias. O que é isso? Isso é um alimento diário. Nós temos esse alimento diário. É todos os dias essa nutrição, palavra, louvor e oração. Nós temos o repartir de segunda a sábado, nós temos a Rádio Vinhedo Web 24 horas, tem a programação ao vivo também de segunda a sábado, mas a rádio funciona 24 horas, e de domingo nós temos uma palavra e uma direção para a semana, ou seja, o alimento ele é diário. Por isso, eu já vou falar agora, já no começo da live, oferte com alegria. Deus se alegra por aqueles que ofertam com alegria. Não oferte por algum tipo de reconhecimento, não por causa disso, mas por gratidão, né, deste alimento diário, deste alimento que nós recebemos todos os dias. Eu, ao menos, sou muito nutrido com esse alimento, com cada repartir que nós assistimos aqui todos os dias. Amém, irmãos? Então, vamos à palavra, né? Hoje nós estamos no sábado do celebrar. Celebrar o quê? Celebrar a Páscoa. Nós vamos ver aqui alguns aspectos do ciclo de 12 até a cruz aos 33, completando 21 anos de resistência. Com 12 anos, a manifestação do ministério de Cristo se deu aos 30 anos, que a gente chama de manifestação, do seu ministério. Mas com 12 anos ele teve uma primeira manifestação, uma manifestação do Espírito, daquilo para que era o seu chamado, aquele que era o seu chamado, aquilo que já estava ardendo no seu Espírito. Que no fundo ele já estava sabendo ali para que ele veio, Com 12 anos ele já começou a ter essa manifestação no Espírito. E nós vemos aqui na palavra, nós temos uma palavra de referência que fala sobre essa passagem, sobre essa manifestação que ele teve, com 12 anos. Vou ler aqui um trecho para vocês, em Lucas, sobre a Páscoa. Todos os anos, seus pais viajavam até Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Assim sendo, no ano em que ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa de acordo com a tradição. Encerradas as comemorações, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles notassem. Imaginando que ele estivesse entre os muitos companheiros de viagem, caminharam por um dia inteiro. Então, começaram a buscá-lo entre seus parentes e conhecidos. Como não conseguiam encontrá-lo, retornaram a Jerusalém para procurá-lo. E após 3 dias, acharam no templo, sentado na companhia dos mestres, ouvindo-os e lhe fazendo perguntas a eles. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com a sua capacidade intelectual e com a maneira com que comunicava suas conclusões. Ou seja, aqui nós vemos claramente uma manifestação no Espírito daquilo que já era o seu chamado, daquilo que já era o seu propósito. Nós estamos falando da celebração da Páscoa. Jesus ele já queria trazer um outro tipo de Páscoa para os seus seguidores. E aqui com 12 anos nós já vemos essa manifestação no Espírito. Você vê que ele dá uma resposta no Espírito dos seus pais. Ele fala, não vê que cabe a mim cuidar dos negócios do meu pai? Com certeza foi uma resposta no Espírito, porque ele era um menino de 12 anos, e seus pais eles não entenderam essa resposta que ele deu na hora, mas Maria já tinha no seu coração aquele chamado, aquilo para que Deus veio fazer na terra, Jesus veio fazer como Deus na terra, que era o seu chamado, a nova Páscoa, um novo sentido para a Páscoa. Então isso já era uma manifestação acontecendo com 12 anos, que aí ele veio até os 30 anos, com 18 anos ele atingiu a maturidade, como já vimos aqui na semana, ele estava crescendo em estatura, em graça, em estatura, e com 30 anos ele manifesta o seu sacerdócio.
Então, com 33 anos, se completam 21 anos de resistência. Vemos aqui, como eu disse, ele queria trazer uma nova Páscoa, um novo sentido. O que é a Páscoa? A celebração da Páscoa judaica. A Páscoa nada mais é que a celebração de quando Deus tirou o seu povo da escravidão do Egito para levar para a Terra Prometida. Essa é a celebração da Páscoa. Por isso tem-se a tradição de matar-se um cordeiro, como foi feito na primeira Páscoa, né? E isso que Jesus fazia com seus pais e fazia na tradição judaica, né? Quando Jesus estava cumprindo o seu ministério, cumprindo aquele seu chamado, onde ele já sabia o que aconteceria, ele estava querendo trazer um novo tipo de Páscoa, com o mesmo contexto, com a mesma analogia, no sentido de nos tirar da escravidão do pecado, nos tirar do cálice da morte e nos trazer o cálice da vida, o cálice da nova e eterna aliança. Esse era um novo sentido para a Páscoa, é algo que ele já queria trazer. Então vamos ver aqui no texto de referência, que é em Lucas 22. Lucas 22. Vou pegar aqui a referência e ler um trecho para vocês. Ó. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado um cordeiro pascal. Então Jesus enviou Pedro e João, recomendando: ide e preparai-vos a Páscoa, para que ceiemos juntos. Como eu disse, é aquela Páscoa da tradição judaica até então. E eles perguntaram: onde desejas que o preparamos? E ele lhes orientou: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem carregando um pote de água. Segui-o até a casa em que entrar, e comunicareis ao proprietário da casa: o mestre manda indagar-te onde é o salão de hóspedes, da qual podereis cear a Páscoa com os meus discípulos. Então ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Ali fazei os preparativos. E seguindo, tudo encontraram conforme Jesus lhe havia predito, e prepararam a Páscoa. Até aí a Páscoa judaica, como eu tinha falado. Então aqui Jesus começa a falar dessa nova Páscoa, o novo sentido da Páscoa, né? Quando então chegou o momento, Jesus e seus discípulos se reclinaram à mesa. E então ele lhes revelou: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da hora do meu sofrimento. Pois vos afirmo que não comerei novamente até que ela se cumpra no reino de Deus. E havendo pegado um cálice, ele deu graças e ordenou: tomai e compartilhai entre vós. Depois vos declaro que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, havendo dado graças, o partiu e o serviu aos seus discípulos, recomendando-lhes: isto é o meu corpo oferecido em favor de vós, fazei isso em memória de mim. E da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice, explicando: este cálice significa a nova aliança no meu sangue derramado em vosso benefício. Ou seja, aqui ele já está explicando o novo sentido da Páscoa, o novo sentido do cálice da nova aliança, onde ele como Messias estaria tirando o seu povo, o povo de Deus, do pecado, da escravidão do pecado, do cálice da morte, e trazendo o cálice da vida, o cálice da nova e eterna aliança, onde ele rasgou o véu. Ele já sabia o que aconteceria e ele veio aqui para trazer essa nova Páscoa. Esse era o chamado dele. Ele já sabia disso. Aos 12 anos, a gente vê ele uma primeira manifestação daquilo que seria o seu sacerdócio, de nos ensinar, de trazer a palavra, de ser o próprio amor na terra e cumprir a profecia, cumprir a missão dele, que era trazer essa nova Páscoa, um novo sentido para a Páscoa, né? E foram 21 anos de resistência, então. Ele resistiu, principalmente nos últimos anos ali, desses 21 anos, no período do seu ministério, resistiu contra os romanos, resistiu contra os fariseus, resistiu contra os próprios judeus que não acreditavam nele como Messias. Mas foram 21 anos, dos 12, da primeira manifestação dele ali no templo, até os 33, foram 21 anos de resistência espiritual. E com certeza houve muitas questões espirituais nesses 21 anos. Ele crescia em graça e em estatura,
mas com certeza houve muita, porque, gente, Deus criou o universo, Deus criou os céus e a terra. Bem, nós temos mais um texto de referência aqui para falar sobre essa resistência, que é em Daniel 10. Deixa eu pegar aqui. Daniel 10. Vou ler com vocês. Daniel 10. Que fala aqui sobre uma visão de um anjo que Daniel teve. Vou ler o texto e depois vou falar um pouco sobre isso, sobre o que tem a ver com resistência e com guerra espiritual. Então, eis que ouvi a voz das palavras do anjo, e ouvindo um som que dizia, perdi os sentidos, entrei em estado de êxtase, e caí de bruços com o rosto na terra. Em seguida, senti que a mão de alguém tocou em mim, e me ajudou a levantar, mas os meus joelhos e mãos tremiam muito. E o anjo me disse, Daniel, tu és um homem muito amado. Presta, pois, toda a atenção à palavra que vou comunicar. Levanta-te, porquanto eu fui mandado a ti. Assim que ele me exortou, eu me coloquei em pé, ainda tremendo. E o anjo prosseguiu me exortando, não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas, sim, desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração a fim de buscar entendimento diante do teu Deus. E as tuas orações foram ouvidas, e eu vim em resposta do teu clamor. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias, ou seja, a marca da resistência, 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo. Portanto, não pude mais continuar ali com o rei da Pérsia. Assim estou aqui agora para explicar-te o que acontecera ao teu povo nos tempos futuros, pois a visão que tiveste se refere a dias muito distantes. Ou seja, Daniel teve uma visão de dias muito distantes, né? E o anjo veio falar com ele sobre essa visão. E aqui ele teve uma guerra, uma batalha com o príncipe da Pérsia durante 21 dias. O anjo teve essa batalha. E quem que é esse príncipe da Pérsia? Esse príncipe é uma potestade, é um anjo, uma potestade. Com certeza você já ouviu falar sobre principados e potestades. É um principado, na verdade, não é o príncipe da Pérsia. Com certeza você já ouviu falar sobre principados e potestades. Existem os principados e potestades da parte de Deus e da parte dos demônios. E no caso aqui é uma guerra espiritual contra um principado, onde o anjo que veio até Daniel falar com ele precisou guerrear. Então ele fala aqui de Miguel, que é um príncipe supremo, um principado supremo, veio ajudá-lo nessa guerra, nessa batalha espiritual. E quem que é Miguel? Vamos voltar um pouco na história. Deus criou o universo. Deus é amor infinito, Ele ama todos, você não precisa fazer nada para Ele te amar. Ele não vai te amar mais ou menos porque você fez uma obra ou deixou de fazer uma obra. Ele ama todos. Só que Ele não tem como obrigar as pessoas a amá-lo. Nós não temos como obrigar ninguém a nos amar, né? E assim é também com os anjos. Quando Ele criou os homens, antes de criar os homens, Ele criou os anjos. E Ele também não podia obrigar os anjos a amá-lo, né? Então, quando Ele criou os anjos, Ele convidou os anjos para participar da sua graça, do seu amor, né? Para estar com Ele na sua graça. E ainda, antes de criar o homem, Ele revelou aos anjos que ele se tornaria homem, se tornaria um Deus homem. Foi aí que Lúcifer disse, não servirei a um Deus homem, não, se rebelou contra Deus, não servirei a um ser inferior a mim, porque os homens são inferiores aos anjos. Se rebelou contra Deus e levou 1/3 do céu com ele no mesmo pensamento. Então, que Lúcifer era um querubim. E quem é Miguel, que ele cita aqui no texto? Miguel é um arcanjo. E o Miguel foi responsável, quando Lúcifer caiu com 1/3 do céu, Miguel foi um dos anjos, foi um arcanjo responsável por reorganizar o céu com os 2/3 que ficaram lá. Entendeu? Por isso que ele diz aqui que é um príncipe supremo, é um anjo supremo que veio ajudar ele nessa batalha espiritual. Então, veja, gente, como Deus é maravilhoso, como Deus criou o universo, quantas coisas existem, né? Com isso que eu estou te dizendo, saiba que para cada um demônio que esteja te tentando fazer alguma coisa, existem 2 anjos de Deus ainda para te proteger. Amém? E é isso, mas falando disso, falando de como Deus é maravilhoso e de toda essa criação dos homens e de Deus
e de todo esse ministério de Cristo na Terra, que Deus já sabia desde antes da criação do homem. Quem nunca ouviu aquela frase de mãe, né? Você não é todo mundo. Já ouviu falar essa frase? Você não é todo mundo? Pois então, meu irmão, essa frase é para você. Para mim também. Você não é todo mundo. Você é separado por Deus. Você é separado, ungido por Deus. Isso me faz lembrar um texto da carta de Paulo aos Romanos, 12, 1, 2. Deixa eu ler aqui para contextualizar. Romanos. Para contextualizar essa frase de mãe de que você não é todo mundo. Né? Romanos 12. Na carta de Paulo ele diz: portanto, caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e que o vosso culto racional, ou seja, ele nos pede que nós sejamos o sacrifício vivo e demos o nosso culto racional com consciência a Ele. E não vos moldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, irmãos, você não é todo mundo. Você é separado por Deus. Você tem que se portar como um filho de Deus. Você é um filho de Deus. Você tem que se portar como um cristão. Entendeu? Você não é todo mundo. Você está aqui para a honra e glória do Senhor. E como diz o texto, não nos moldeis ao sistema desse mundo, mas sedes transformados, ou seja, transformados em pensamento, em coração, em corpo, alma e espírito, pela renovação das vossas mentes, como eu disse aqui, para que experimenteis qual seja a agradável, boa, perfeita e agradável vontade de Deus em suas vidas. Amém, irmãos? Esse texto é revelador. Nós vemos aqui a glória de Deus para conosco. E Deus é maravilhoso. Então, o que nós vimos aqui? Nós vimos 3 aspectos. Com 12, quando se inicia essa manifestação do propósito de Jesus aqui na Terra, onde nós temos que nos atentar para essas manifestações que acontecem conosco. Nós temos que nos atentar. Porque eu vejo pessoas falando assim, Deus não fala comigo, eu não consigo falar com Deus. As pessoas dão testemunho que ouviram a voz de Deus, ouviram Deus em voz audível e eu não ouço Deus. Será que ele me ama menos? Não, irmão. Uma coisa que eu aprendi na minha caminhada é que Deus fala conosco a todo momento. Deus, ele faz coisas sobrenaturais, mas ele não precisa de coisas sobrenaturais para falar com a gente. Às vezes seu filho de 9 anos fala uma coisa que você não esperava lá, é Deus falando através dele. Às vezes um número de uma placa de um carro aparece ali, você fala, opa, aquele número ali quer dizer alguma coisa e tal. Às vezes Deus tem uma música que começa a tocar, um louvor, um texto, a palavra, então, Deus fala muito conosco através da palavra, mas Deus ele usa de diversas formas para falar conosco. Então nós temos essa marca do 12, que é uma marca de liderança, né, onde nós temos que prestar atenção mesmo em quais são os propósitos de Deus para a nossa vida, a manifestação do Espírito de Deus para nossas vidas, né? A marca dos 12, a marca dos 33, que é a marca do cumprimento da profecia, né? A marca de que Messias passou por essa terra, cumpriu com a profecia e eis de voltar na Nova Jerusalém, eis de voltar cumprindo tudo aquilo que está em Apocalipse, cumprindo todas aquelas visões que temos no livro de Apocalipse. Nós temos que crer, nós cremos nisso, nós temos que crer nessa palavra. E o 21, que é essa marca da resistência, que para nós, na nossa vida, é mais do que uma resistência física, humana, imperfeita, é mais do que uma resistência, preciso resistir ao meu chefe no trabalho, preciso resistir ao cara que me fechou no trânsito. É mais do que isso. É uma resistência a principados e potestades. Como eu disse aqui, contextualizei aqui da criação de Deus, dos anjos, da terra. Como eu disse aqui na palavra, existem muito mais coisas entre os céus e a terra do que a nossa filosofia, né? Então, essa marca de resistência é uma resistência espiritual. Jesus passou por essa terra e esses 21 anos, dos 12 até os 33,
com certeza ele teve muita resistência espiritual, resistência para ser forjado, resistência nos seus últimos anos ali no seu ministério, muita guerra espiritual. E com certeza Jesus, ele é o príncipe da paz, ou seja, ele é o rei, né, o Senhor dos senhores, rei dos reis, ele representa um reino, e como príncipe da paz, ele, nomeado príncipe da paz, ele está acima de todos os anjos. Mas nós, como homens, nós temos os nossos anjos da guarda, né, os anjos da guarda. Aí tem os arcanjos, principados, potestades, virtudes, querubins, serafins e assim sucessivamente. Pesquisa aí se você tiver curiosidade, pesquisa aí as classes de anjos que existem e vocês vão ver como Deus é maravilhoso para conosco. Afinal, desde os primórdios, a intenção dele sempre foi que o homem e os anjos vivessem juntos. E é isso que vai acontecer na Nova Jerusalém. Amém, irmãos? Então, espero que você tenha sido muito alimentado por essa palavra, que venha realmente ferver aí no seu espírito, no seu coração. Fiquem com Deus e um ótimo Shabat para vocês. Shalom. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por esse sábado do celebrar. Celebramos, Senhor, a Páscoa, a passagem, Senhor Jesus, desde o ciclo maravilhoso, completo de 12, o ciclo do envio, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, clamamos a Ti, porque Tu viveste nessa terra como um homem Deus, derramou-se sobre os Seus filhos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós clamamos a Ti, clamamos pela vida dos nossos irmãos. Ó Senhor Jesus, no tempo de 33 anos, o Senhor viveu aqui nessa terra como um homem, Pai. Ó Senhor Jesus, nos dando um exemplo, Pai, como é ter a sabedoria. E é bom celebrar, Senhor, até que o Senhor venha. 21 anos de resistência, Senhor Jesus. Nos ensina mesmo a resistir, persistir, insistir na sua presença. Ó Senhor Jesus, os 12 anos completos, Senhor, o Senhor se entregou através de muitos irmãos. O Senhor mora em cada um, Senhor Jesus. Aquele que clamar a Ti será ouvido, Pai. Aquele que buscar sabedoria a achará. Aquele que se for repreendido pelos sábios, Senhor, também vai se tornar sábio, Senhor. Basta nós darmos ouvidos, Senhor, nos voltarmos para o Espírito, Senhor. Sabemos que nenhum mal há de nos atingir. Senhor Jesus, clamamos a Ti e a Tua pessoa. Vemos, Senhor, o Senhor com a nossa sabedoria, porque o Senhor é a nossa sabedoria. Nós não temos força no corpo, mas temos no Espírito, Pai, exercitando a Sua boa vontade, o Seu querer, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esse sábado que celebramos, Pai, a Sua passagem, Senhor Jesus. Nós Te amamos, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque em todas as paletas de cores está o Senhor. Oh, Senhor Jesus, nós te amamos, Senhor. Muito obrigado pela vida das nossas irmãs, nossos irmãos, Senhor Jesus, pela vida de cada um dos familiares, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida daqueles que nos pastoreiam de noite e de dia, Senhor Jesus, clamando, Senhor, a cada dia em resistência, Senhor, no ciclo completo, Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor. Disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, que ela se cumpra no reino de Deus. Aleluias. Vai se cumprir, Senhor Jesus. Se cumprirá, que o Senhor dá uma palavra fiel ao Senhor que prometeu. E o Senhor tudo cumpre, Pai. Aleluias. Nós te louvamos, Senhor Jesus, com alegria. Muito obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor tomou o cálice e, havendo dado graça, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque eu vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado por cada filho do Senhor, Pai. Obrigado, Senhor. Se derrama sobre esse altar, Senhor. Sobre todos os altares que clamam essa realidade, essa verdade. Do Cristo todo inclusivo e extensivo, Pai. Que se derramou por nós, Senhor Jesus. Nós é que não temos, Senhor, nenhuma aparência para que o Senhor viesse nos desejar, Pai. Mas o Senhor, pelo teu amor, derramou, Senhor, nessa administração, essa economia divina, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai.
por tua presença em nossas vidas. Senhor Jesus, nós não tínhamos aparência, Senhor. Nossa realidade é que nós não tínhamos aparência e nem nada, Senhor, para que o Senhor viesse nos amar. Mas o Senhor nos amou entregando o seu Filho. Ó, Senhor, essas ricas bênçãos, sim, Pai. O Cristo todo inclusivo derramado dentro do nosso espírito, Senhor, para conosco se mesclar. Obrigado, Senhor Jesus, que entre trevas, Senhor, em lugar de sombras, em lugares de morte, em perseguição de vida, Senhor, até mesmo, Pai, com risco de perder a vida na alma, nós nos encontramos contigo. Aleluias, nós te amamos, Odile, tu és tudo para nós, Senhor Jesus, nós te amamos, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor é nossa força, nós não fazemos nada com a força do nosso braço, nós dependemos totalmente de ti, ó fonte de águas vivas. Te amamos, Senhor, te adoramos, Senhor, queremos a ti. Se dispensa cada um em Vinhedo, Pai, em toda São Paulo, Pai, nessa Decápolis, Senhor Jesus, na vida dos seus filhos, Senhor. Dá, Senhor Jesus, a cada um que haja luz, Senhor, onde eles pisarem, onde eles professarem a tua palavra, onde eles proclamarem esse evangelho vivo e verdadeiro, Pai, tão forte como a sua presença, Senhor. Nós podemos senti-lo de perto, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, que a cada dia o corpo tão frágil, mas o espírito tão forte, Pai. Ó, Senhor Jesus, é tudo para nós. O teu cheiro, Pai, nos atrai. A tua presença doce e forte nos atrai. Senhor Jesus, tu foi a aparente fragilidade para nos fazer fortes no Senhor, fortes em ti, não em nós mesmos, Pai, para que nenhuma carne se vanglorie, Pai, para que nós possamos entregar o verdadeiro louvor dos nossos lábios a ti, te agradecer, Senhor Jesus. Até mesmo Daniel, profeta do Senhor, teve sabedoria, o Senhor deu a ele, Pai, e não lançou em rosto, Pai. Ó, Senhor Jesus, você deu a prioridade, ó Senhor. Muito obrigado, Pai. Ele não comeu da mesa do rei, Pai, sabendo, Senhor, que todas as coisas ali eram contaminadas, Senhor, pela arrogância, Pai, pela pessoa que não reconhece o Senhor. Clamamos a Ti de todas as fontes, Pai. Ó, Senhor Jesus, muito obrigado por essa construção em cada evento, pelo recenseamento, Senhor. Ó, Senhor Jesus, muito obrigado, que o Senhor ali foi escondido, Pai, para não ser o plano abortado, Pai, mas o Senhor veio, Pai, e se derramou por nós, Pai. Por isso estamos alegres, nos agradecemos, Senhor, por tudo, essa Páscoa, esse Pessah. Muito obrigado, Senhor Jesus. Tu é tudo em nós, o Senhor é tudo para nós, Pai. Obrigado pela vida das nossas irmãs, dos nossos irmãos. Senhor Jesus, cai o orvalho do irmão sobre cada um dos teus servos. Renova, Senhor, por esse óleo da unção. Nós te agradecemos pela vida das nossas pastoras, Pai. Agradeço pela vida da igreja, Senhor, pela vida de todos os nossos irmãos. Senhor Jesus, visita todos, Senhor. Dispensa-se em todos. Visita o Brian, Senhor Jesus. Visita os parentes dele, Senhor. Se dispensa em cada um, para que possa entender que só o Senhor é Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos e engrandecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Preciosa, conhecimento incalculável, a resposta mais prazerosa, com sabor imensurável, a pergunta mais preciosa, conhecimento incalculável, a resposta mais prazerosa, com sabor imensurável. Quem é o Filho do Homem? Quem é o Santo no trono? Quem é o princípio de tudo? Quem é? Oh, oh, oh.
dos homens e de Deus. Ele é, Ele és o alvo da contemplação dos anjos, dos homens e de Deus. Ele és o alvo da contemplação dos anjos, dos homens e de Deus. Ele todos rendei glória ao Rei dos Reis. Rendei glória, todos rendei glória ao Rei dos Reis. Rendei glória, todos rendei glória ao Rei dos Reis. Rendei glória, todos rendei glória ao Rei dos Reis. Rendei glória, os anjos cantam santo, os homens cantam digno, digno. Deus declara o seu filho, o amado, o desejado. Os anjos cantam santo, santo. Os homens cantam digno, digno. Deus declara o seu filho, o amado, o desejado. És o alvo da contemplação dos anjos, dos homens e de Deus. Ele és o alvo da contemplação dos anjos, dos homens e de Deus. Ele só Ele não há outro, não há outro como o Senhor. Não há outro, não há outro. O contemplaremos até que em nós seja impresso a imagem do Deus invisível. Cantaremos, 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 olharemos para a imagem do Deus invisível, até que o invisível se faça visível em mim. Oh, 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 oh. Só Ele é digno, só Ele é santo, existente em todas as eras, existente a todo tempo, em todo momento. Ele é o Cordeiro que foi morto, bem
primazia de sabedoria, pré-existência, primazia de sabedoria, princípio de obras mais antigas, sobre os montes mais elevados,